Por que este exame agora? A última década, apesar de todas as coisas ruins que nos ofereceu, por outro lado, assistiu a uma explosão inédita de estudos científicos sobre a emoção. O que mais impressiona é que agora podemos ver o cérebro em funcionamento, graças às novas tecnologias que permitem a obtenção de imagens desse órgão. Elas se tornaram visível pela primeira vez na história humana, o que sempre foi um grande mistério. Como atua essa intricada quantidade de células enquanto pensamos e sentimos, imaginamos e sonhamos? Essa inundação de dados neurobiológicos permite que entendamos, hoje mais do que nunca, como os centros nervosos nos levam à raiva ou às lágrimas e como partes mais primitivas do cérebro que nos incitam a fazer a guerra e o amor são canalizadas para o melhor ou o pior. Essa luz, sem precedentes sobre os mecanismos das emoções e suas deficiências, põe em foco alguns novos remédios para a nossa crise emocional coletiva. Tive de esperar que a pesquisa científica ficasse suficientemente completa para escrever este livro. Essas observações vêm como um certo atraso, em grande parte porque o lugar dos sentimentos na vida mental foi ao longo dos anos surpreendentemente desprezado pela pesquisa, fazendo das emoções um continente pouco explorado pela psicologia científica. Essa lacuna propiciou uma enxurrada de livros de autoajuda, conselhos bem-intencionados baseados na melhor das hipóteses, em opiniões clínicas, mas com pouca ou nenhuma base científica. Agora a ciência pode finalmente abordar com autoridade essas questões urgentes e desorientadoras da psique no que ela tem de mais irracional para mapear com alguma precisão o coração humano. Esse mapeamento lança um desafio àqueles que são adeptos de uma visão estreita da inteligência e que por isso entendem que o QI é um dado genético, impossível de ser alterado pela experiência de vida, e que nosso destino é em grande parte determinado pela aptidão intelectual recebida geneticamente. Esse argumento não considera a questão mais desafiante. O que podemos mudar para ajudar nossos filhos a se sentirem melhor? Que fatores entram em jogo, por exemplo, quando pessoas do alto QI malogram e aquelas com um QI modesto se saem surpreendentemente bem? Eu diria que o que faz a diferença são aptidões aqui chamadas de inteligência emocional, as quais incluem autocontrole, zelo e persistência, e a capacidade de automotivação. E essas aptidões, como vamos ver, podem ser ensinadas às crianças na medida em que lhes proporcionam a oportunidade de lançar mão de qualquer que seja o potencial intelectual que lhes tenha sido legado pela loteria genética. Além dessa possibilidade, estamos diante de um premente imperativo moral. Vivemos um momento em que o tecido social parece esgarçar-se com uma rapidez cada vez maior, em que o egoísmo, a violência e a mesquinhez de espírito parecem estar fazendo apodrecer a bondade de nossas relações com o outro. Aqui o argumento a favor da importância da inteligência emocional depende da ligação entre sentimento, caráter e instintos morais. Lá crescentes indícios de que posturas éticas fundamentais na vida vêm de aptidões emocionais subjacentes. Por exemplo, o impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Da mesma forma, a raiz do altruísmo está na empatia, a capacidade de identificar as emoções nos outros, sem a noção do que o outro necessita ou do seu desespero. O envolvimento é impossível. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas: autocontrole e piedade.